Posso falar assim? A mensagem de Deus que Deus me entregou. Tá com um ano e pouco que eu vim aqui e voltei para Porto Rico, para São Luís, e agora tá com um ano que eu estou voltando. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para mim e para você. Se você veio adorar a Deus, não se cale. Se você calar aqui, Deus tem anjo lá no céu que adora Ele e noite e dia, né? Se eu parar de clamar a Deus, as pedras clamarão. Então, meus irmãos, sem muita conversa, pouca delonga, falar do Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que me arrancou do crack, o Deus que me arrancou da cocaína, para pregar a palavra de Deus. Doa a quem doer, no tempo e fora de tempo. Você que está na sua casa, você tem oportunidade de aceitar Jesus aonde você estiver, né? Porque a honra e a glória é de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Aí eu fui para minha casa em Porto Rico. Isso aqui aconteceu comigo e eu quero dividir com meus irmãos de Porto Rico, do Maranhão. A primeira igreja que eu já fui, que eu falei, lá onde eu me congrego, em São Luís do Maranhão, chamado Ministério Luz da Libertação. Aqui eu não levanto placa de igreja, eu levanto a bandeira do Evangelho. Sabe que tudo é de Jesus, tudo é para Deus. Então, meus irmãos, eu fui para casa e minha mamãe, que está bem ali sentada, ela tem uma casa na Morada em Amendoeira, Maracanã, BR. E eu falei para minha esposa, ela não veio, mas ela está com saudade de conhecer Porto Rico. Eu quero apresentar para as irmãs que moram aqui também, né? Que Deus é maravilhoso, meus irmãos. Aí eu fui para Porto Rico e falei para minha esposa, eu vou para o Maracanã, para casa de mamãe. E ela disse assim, então tu vai, meu irmão. E eu não vou, tu vai lá. E eu fui para minha casa, cheguei lá, fiz o meu almoço, mamãe não estava lá, estava só eu e Deus, Deus e eu e Deus. Porque quando eu vou, eu convido Deus para ir comigo, sabe? E sempre tenho escutado as coisas que Deus tem entregado para mim, né? Aí eu fui, cheguei lá, fiz o meu almoço, dormi, acordei de tarde, meti um banho, fiz a minha janta, dormi, jantei, e na hora de eu deitar, eu dropei o meu joelho para Deus e falei, Jesus, me dê uma boa noite de sono, abençoa meus irmãos, abençoa meus amigos que estão na Cracolândia, abençoa aqueles que caíram, que estão no bar, traz para a tua presença, né? Aí me deitei e fui dormir, né? Por lá daí de umas horas da madrugada, estou dormindo num sono tão gostoso, eu escuto alguém falar para mim, levanta, levanta. Eu escutei aquela voz, eu levantei, o espírito saiu. Eu vi aquela pessoa dizer assim para mim, me acompanha, que tu vai ver coisas grandes para tu falar para meu povo. Eu sou pequenininho, mas sirvo um Deus grande, irmão Pederneiros. Você serve um Deus grande. Aqui nós estamos para adorar um Deus grande, que tem olho e vê tudo, tem ouvido e escuta tudo. Hoje eu estou aqui falando dele. Ele disse, vambora. Eu digo, vambora, mas com medo um pouco, porque a gente não foi andando assim, a gente foi andando assim, e eu fui com ele. Ele dizia, abre o olho. Eu me vi numa certa altura, eu fechei o olho, meus irmãos. Abre o olho para tu falar para meu povo. Eu digo, então vamos embora. E fomos subindo. Chegou num certo lugar, uma ilha verde, onde tinha um terreno tão grande. Chegamos lá, ele disse, agora olha. Eu não queria olhar, mas eu perguntei, é para me olhar? Ele disse, olha para tu falar para meu povo a conversa que nós tínhamos. Eu senti aquela voz poderosa no pé do meu ouvido e meu coração. Eu disse, meu Deus, fala com teu servo. E eu fui com ele. Ele disse, agora te prepara e olha o que tu vai ver. Me levou tipo um terreiro de mina, de tambor de crioula. E o negócio estava pegando. Aqui vocês estão caladinhos, lá eles não estavam calados não, meus irmãos. Lá era dança torta à direita. Ele disse, olha o que vai acontecer. E saiu um pouquinho e eu fiquei lá. Meus irmãos, de repente, quando sai um cadeirão tão grande, e dentro daquele cadeirão sai uma serpente e me ataca. E me ataca, varões. Isso aqui é para quem crê. Eu creio. De onde Jesus me tirou, eu creio. Aí ele disse assim, te prepara. Quando de repente ele me atacou, irmão Marcenilson,
Certo. Me atacou e partiu para mim. Isso aqui vai servir para vocês, varão. Vai chegar a hora de vocês, né? E aquilo me ataca. Parte para cima de mim um monte de serpente cruel para me comer. E eu comecei a guerrear com essa serpente com umas espadinhas miudinhas, sabe? Uma espada miudinha me defendendo, elas partiam para cima de mim. E olha o tamanho do cadeirão. Olha o tamanho do cadeirão. Ele disse assim: olha, fala para meu povo. E elas partiram para mim. Meu irmão, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um cara que venho do mundo do crack, da maconha, como muitos de vocês aqui dentro de Porto Rico me conhecem, mas Deus conhece mais eu do que vocês, né? Então assim, meus irmãos, aquilo partiu para cima de mim, veio um anjo e me entregou uma espada. E hoje eu estou com ela aqui na minha mão. E comecei a guerrear contra essa serpente, comecei a torar elas, e elas foram caindo dentro do cadeirão. E lá naquele cadeirão, ela estourada, eu vi. E quis sair um pouquinho da presença. Vou lá pegar essa panela para me comer também, essa panela, essa comida preparada. Quando eu fui chegando, quem estava lá era um cara maior do que eu, uma sorte de que eu disse: não, aqui para ti não tem não, tu não é dessa galera aqui não, tu é daquela panelinha ali, ó. Aquela panelinha ali é tua, né? Aí quem era a voz chegou perto de mim e disse: vambora, tu já viu o que tu tinha de ver para falar para meu povo? Nós não somos panelinha, varões e varoa, nós somos servo do Deus Altíssimo, né? O que você veio falando aqui hoje era para mim estar morto, mas Jesus tem promessa na minha e na vida de cada um que estão aqui. Se vocês perseverar na presença de Deus, nós vamos ver o galardão que Deus tem para mim e você. Então assim, meus irmãos, ele me levou em outra altura. Tinha duas portas, uma larga e a estreita. Ele disse: tu vai para onde? Imagina para onde eu queria ir. Para larga. Estava tudo bonito lá, eu querendo para lá. Ele disse: não, vem para cá que tu vai passar aqui comigo. Eu digo: vambora. Olha e fala para meu povo. Eu estou falando, só não escuta quem não quer. Surdo vai ouvir naquele dia, cego vai falar, e mudo vai falar, e cego vai enxergar. E eu fui com ele. Chegou mais acima de uma ilha tão verde. Lá em cima eu fechei o olho. Ele disse assim: abre teu olho. Abre o teu olho. Eu abri meu olho. Ele disse: agora olha para baixo. Eu estava assim, numa altura muito linda. Que olho para baixo, meus irmãos. Eu vejo uma canoa tão linda, uma canoa tão linda, num masão tão lindo, cheia de pano, cheia de velas. Ele disse assim: agora abre teu olho e vê o que vai te levantar de dentro. Eu abri meu olho e olhei. Eu nunca vi monstro mais terrível do que aquele, meus irmãos. Nunca vi ele vinha se levantando pequenininho de dentro daquela canoa. Quando eu vi, o monstro estava tão grande que a canoa não segurava mais ele. Aonde ele começou a quebrar a canoa, começou a rasgar as bandeiras, e Deus disse: tu tá vendo? Tu tá vendo o que tu tá olhando aí? Fala para meu povo, o que é que está entrando na igreja do Pai? Como é que as pessoas estão se comportando no mundo e indo para a casa do Pai, né? Você não está indo para a casa do seu pai aqui. Você está indo para a casa do papai grandão que está lá, e ele está aqui hoje nesse culto. Só não recebe quem não quer. Então assim, meus irmãos, eu vi aquele monstro terrível, grande, imenso. Meu coração disparou. Tentei fechar meu olho e disse: não feche o olho, cara, que tu vai falar para meu Deus. E sabe o que eu disse? Eu? Ele disse: é tu mesmo. Eu disse: eu, é tu mesmo. E nós subimos, meus irmãos. Subimos, fomos passando em outra cidade linda, bonita. Ele chegou lá comigo, eu aqui e ele aqui, e eu com uma vara na mão. Só acredita quem crê, cara, que eu vi, sabe? E fui com ele, meus irmãos. Quando chegou lá, tinha uma fila imensa de homens de todo contratipo de jeito. Pregadores, missionário, levita, homicida, tudo nessa fila. Só que a fila debaixo do sol, vocês já viram quando a gente está pescando de pescaria aqui, quem já pescou de manhã? Quando o sol nasce, a gente vê aquela aurora linda em cima do mar, o céu vermelho,
Aonde minha vista deu, ele disse, olha, e me deixou naquela fila e se afastou. Então ele disse para mim, olha, para tu falar para meu povo. Eu tornei a interrogar. Ele disse, tu. E hoje eu estou falando um pouquinho aqui dele. Fiquei naquela fila e eu pensava que aquela fila ia andar para frente. Aquela imensa frente. Eu vi muita gente conhecida daqui lá, que está lá. E eu pensava que aquela fila andava para frente. Quando eu olhei para trás, ele me deixou lá e disse, fica aí. Eu fui e perguntei, e eu vou ter que ficar aqui? Ele disse, fica aí. E saiu. De repente eu olho para trás de mim, tem 3 porcos imensos. Fogo no olho, fogo na boca, fogo no ouvido e fogo saindo por todo quanto é lado. Eu fiquei desesperado. E comecei a clamar a Deus. E aquela roda gigante, vocês já viram assim? Aquela roda ia passando, uma por dentro da outra. E aquelas pessoas a fim de andar para frente, missionário, levita, pregadores da palavra de Deus, a vez de andar para frente naquela fila tão grande, estava andando assim de costa. E eu lá também, andando de costa nessa mesma fila. Disse, não suportei e clamei a Deus. Meu irmão, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para quem crê. Se você queira ou não queira, naquele grande dia, você vai ver. Está com 10 minutos aí, varão? Então assim, meus irmãos, muita delonga vai acabar mais aqui. Aquilo foi roendo, foi comendo, e aqueles porcos iam comendo, aquelas pessoas que iam passando no moinho, ia comendo, ia destruindo. Quando chegou, faltando mais 5 pessoas para minha vez, eu clamei a Jesus, disse, Jesus, socorro, meu Deus, me tira daqui. Aquela voz chegou bem pertinho de mim e disse, vambora, sai daí, que tu vai contar isso para meu povo. Eu não sei qual é o Deus que vocês estão servindo, mas eu creio que vocês estão servindo o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Irmão Pederneiras me viu bem ali fazendo uma missão ali. Irmão Pederneiras disse assim, irmão Belão, vai ter um culto ali na rua, vamos lá. Eu digo, vamos. Então assim, meus irmãos, aquilo foi destruindo e as pessoas iam passando lá. Ele me tirou, me botou em cima de uma altura e disse assim, agora olha. Aquela máquina começou a destruir, meus irmãos. Gente de toda contra jeito. Principal tinha muito da igreja. Tinha muito que aceitou Jesus, mas abandonou Jesus e já morreram. E foram passando, e Jesus disse assim, agora tu fica bem aí e olha para a tua direita. Sei que o culto vai terminar bom hoje. Para quem veio vai receber. Porque eu tenho que Deus mandou entregar. Essa é a segunda igreja que eu entrego. Lá nós se congrega numa igreja. Esse é o primeiro culto que a gente já foi na rua depois que aconteceu isso. Eu não fui em igreja nenhuma, varões, falar isso para ninguém. Tem só uma pessoa aqui que eu falei depois que eu cheguei. Patriarca daqui da cidade. Se encontra bem ali um vendedor de peixe que tem ali, ó. Esse eu bati o papo com ele e conversei. Quando ele ficou, me mandou ficar bem lá, eu fiquei. Ele disse, agora tu olha para a tua direita. Eu olhei, eu vi muitas mães. Muitas mães. Ele disse, agora olha para tu falar para meu povo. Eu olhei. De repente aquelas mães se viram assim numa bacia, tipo óleo. Ela disse, ó, tu tá vendo o filho dela? Eu digo, tô. Agora olha para tu falar para meu povo que eu vou te mostrar. Meus irmãos, aquelas mulheres, vocês já viram aqueles bombons que eles chamam de pirulito? Aquelas mulheres, de repente, elas com a mão de pirulito, os pés de pirulito, a cabeça de pirulito, lá. O cílio, ela tentava agarrar o cílio com as mãos de pirulito, com os pés de pirulito, o cílio escapulia assim, ó, entre uma mão e outra. E eu fui e perguntei assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Ele disse assim, agora que eu dei mulheres que me pediram filho, eu dei, e ela não cuida do que eu dei. Ela não tem cuidado do que eu dei para elas, né? Eu digo, mas ela não tem cuidado do que me pediram, eu dei e ela não ensino o que é para ensinar para eles. Eles que mandam nela, nelas que mandam mais neles. Eu disse assim, meu Deus. Ele disse, olha para tu falar para meu povo. Está chegando o fim, varões. Está chegando o fim. Não é tempo mais de brincar, é tempo de pregar a palavra de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, para os amigos e para as crianças, que aqui nós dissemos na palavra de Deus, a criança será um reino dos céus. Para entrar no céu tem que ser como uma criança.
Então, assim, meus irmãos, dali ele me tirou e disse assim: agora tu olha para a tua esquerda. Eu olhei para a minha esquerda. Cadê as varoas de Deus que estão aí para dar uma glória a Deus? Se você der glória, eu prego. Se você não der glória, eu prego do mesmo jeito. Eu vim para dar uma palavra que Deus mandou ao coração de cada um que está aqui nessa noite e está através do fone dessa radiola e desse microfone. Eu não sou pregador, eu sou pequenininho de Deus e um vaso, né? Quando eu olhei para a minha esquerda, eu vi as mulheres bonitas, bem vestidas, bem preparadas. Vocês já viram o que é o breu? O pai aqui sabe o que é breu, quando a gente faz um breu para passar numa canoa. Eu vi mulheres lá de cara enterrada. Essa parte aqui, ó, enterrada lá no breu, bem vestida, bem bonita. Eu fui e perguntei para ele: Jesus, por que essas mulheres estão aí? Pergunta o que ele disse para mim. Servo, essas aí são as mulheres que eu levantei para fazer a minha obra. E elas não querem fazer minha obra, por isso elas estão aí. Eu disse: é, Deus? Ele disse: é. Mulher que eu levantei para fazer a minha obra, para fazer o meu id. E elas não quiseram fazer, por isso elas estão aí, ó. Missionária, levita, cantadora na frente aqui, né? Mulheres do círculo de oração, mulheres que quando o marido convida assim: vamos para a igreja hoje, não, vai, eu vou para Netflix, ou senão eu vou meter minha cara nessa noite todinha. Mas não quer isso, né? Elas não querem mais essa. Você vai ver que hoje em dia nada contra. A mãe tem coragem de comprar um celular para o filho de 2.000, 3.000, mas ela não tem coragem de fazer um culto doméstico de manhã e falar assim: meu filho, essa aqui é o caminho, a verdade e a vida. Então eu vi aquelas mulheres lá e ele disse: elas vão ficar aí, então é na minha vinda. Daí eu acordei em desespero, não consegui dormir. Cheguei na minha casa, não consegui dormir. Falei com minha esposa, não consegui dormir. Quando foi de noite, ela disse assim: vai lá onde teu pastor e fala para ele. Fala para ele, para ver o que Deus vai dizer para nós. Ele fez um culto e nós falamos dessa palavra. Tem mais coisas, varões, que é para contar e para varoa. Creio que eu já estou indo embora, né? Vai ter um culto aqui, se Deus precisar. Estou lá, que eu vim para trabalhar para Ele. E por onde eu for, vou falando de que Deus me mostrou, né? Então, assim, meus irmãos, a palavra de Deus hoje é: vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos na nossa casa e ver o que nós estamos fazendo com nossos filhos. Cadê os maridos das varoas? Cadê os filhos das varoas? Hein? Estão aonde? Cadê os filhos dos varão? Estão aonde? Cadê os filhos das varoas? Estão aonde, irmão Pedenés? Aonde estão? Meus irmãos, eu estou falando aqui o que Deus mostrou. Sei que já estou passando do limite. Sabe muito. Mas se eu não falar de Deus, Deus vai me cobrar. Ele vai me cobrar. E por isso eu falo. Doa a quem doer. Paulo disse lá em Efésios. Eu trouxe também o livro de Efésios, de Filipenses. Livro de Filipenses para entregar para Porto Rico. São 4 capítulos, mas são 104 versículos. Será se vocês têm lido esse livro de Filipe? O que é que Paulo nos diz lá? Então, assim, meus irmãos, aqui vou falar minha palavra que a quinta vez. Muitos podem olhar de olho torto. Só Roberval que tem oportunidade, você também tem. Você também tem. A minha mamãe está ali, sou fruto de oração. Já levei 27 facadas, já levei 10 tiros de pistola e hoje falo de Deus. Muitos dizem assim: Roberval, foi sorte, me mostra onde ela mora que eu quero falar com ela. Me mostra onde essa sorte mora. A palavra de Deus hoje no nosso coração, onde eu entregar esse microfone, que já tem gente já olhando, é só Roberval que fala. O culto é para nós todos. Mas quem está na casa é Deus, né?
Deus está aqui, Deus está lá, e eu estou debaixo aqui da obediência do meu pastor quando eu saio, né? A palavra de Deus se encontra lá em João 3,16. Vamos banhar nossa espada aí, meus irmãos. Creio que é um versículo conhecido, né? Creio que é um versículo que vocês têm somado noite e dia. Meus irmãos, cuidem das heranças que Deus deu para vocês. Cuidem das heranças que Deus deu para vocês, que Ele vai nos cobrar. Ana era julgada por Penina, e olha que esse varão que está aqui não sabe ler, mas Jesus tem me ensinado poderosamente, e eu engrandeço o nome dele onde eu vou. Diz assim: Roberto, tem a voz tipo a voz de um trovão. Não, a dele é dele, a minha é minha. Que cada um de nós tem uma digital, meus irmãos. Então, meus irmãos, João 3,16 diz, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Onde vocês estão querendo viver a vida eterna, varões? Aqui tem poucos varões, aqui era para estar mais. Mas varões, que no culto de rua, meu irmão, é um culto muito lindo. Aonde você prega a palavra de Deus, o som que sai dessa caixa, irmão Pedernense, continua. Irmão, continua. Irmão, continue, não pare. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Leva essa palavra para casa, meus irmãos. Filipenses, são 4 capítulos, mas 120 versículos. Leia em casa para vocês verem como é que Deus vai falar poderosamente. Agradeço a minha oportunidade. Vai desculpando, meu irmão, se passou, mas eu tenho que entregar o que Deus falou para mim. Muito obrigado.